abordar aqui agora, Jesus entre os pecadores. Gerou até uma confusão, vinha falando com o Mauro, ele entendeu que fosse entre os pescadores. Mas o bom dessa confusão é porque já gerou o tema da próxima palestra, né? Então, a próxima palestra, o tema está definido, Mauro. Primeiro, nem sei se eu vou ser convidado, né? Já estou me convidando aqui, me colocando à disposição. Se eu for convidado, já está combinado Jesus entre os pescadores. Eu não sei nem o que eu vou arrumar, mas aí eu me viro e a gente bola um esquema aí. Mas é entre os pecadores. E por que eu quis abordar esse tema? Primeiro que um debate muito atual passa por essa questão assim de será que Jesus ele veio só para aqueles que se comportam direitinho, aqueles que são bem vistos pela sociedade, aqueles que são cristãos? Essa é uma grande questão que a gente precisa falar. Será que Jesus veio só para aqueles que o têm como mestre, guia, no nosso caso, modelo, salvador, como os nossos irmãos evangélicos o admiram, sim, o têm? Ou para aqueles que acreditam que ele é Deus? Então, é necessário a gente, para analisar Jesus na atualidade, é necessário observar Jesus enquanto esteve encarnado. E aí, eu estou recorrendo bastante durante essa pandemia a um autor que eu gosto muito, que é Irmão X, Humberto de Campos, que escreveu um livro, ditou um livro, né, psicografado pelo Chico, intitulado Estante da Vida. Gente, quem nunca leu, deixa eu colocar aqui que a luz atrapalha. Quem nunca leu, leia esse livro. São capítulos curtos, aí, com 3, 4 páginas. O que eu acho bom do Humberto de Campos é que ele vem trazer reflexões práticas, assim, algumas recheadas ali, envolvidas uma certa ironia, que particularmente me agrada muito, algumas reflexões bem-humoradas, outras que a gente fala assim, nossa, essa aqui agora foi para mim, né? Eu vesti a carapuça, eu me encaixei total nela. E nesse livro, ele vai trazer, além dessas reflexões, alguns diálogos de Jesus com personalidades do Evangelho ali, né, que participaram daquele momento. Inclusive, nesse livro aqui tem um capítulo que é muito falado, o pessoal compartilha muita mensagem assim, de maneira isolada, e a gente às vezes nem imagina, que é, deixa eu dar uma boa noite à minha esposa, que ela chegou, boa noite, Emanuele, né? Vai ajudar a compartilhar agora aí também. Boa noite, Elcia, que chegou. Rosa, sejam todos bem-vindos. Uma mensagem que é o Anjo Solitário, capítulo 34, que vai narrar aquele momento em que Jesus na cruz recebe a companhia recebe a presença de um anjo que vai socorrer Judas. Então, Judas que estava naquele momento, Estante da Vida, o livro. Judas que estava naquele momento cometendo suicídio. Então, Jesus, como o seu último ato, praticamente, é recomendar que o anjo fosse socorrer Judas, que naquele momento, então, se suicidava. Então, tem alguns diálogos aqui maravilhosos. E o livro ele é encerrado com um capítulo intitulado Por que, Senhor? Esse até seria o título da palestra, e talvez não teria gerado a confusão que deu, né, Mauro? Mas também não teria gerado o tema da próxima palestra, tá vendo? Como é que nada é por acaso, como a gente adora dizer, né? Então eu pensei assim, por que, Senhor? Ia ficar meio estranho. O pessoal ia ver lá o título da palestra, por que, Senhor? Aí não ia entender bem qual que seria a proposta, então decidi colocar Jesus entre os pecadores. E aqui, então, vai se dar um diálogo de Jesus, já no mundo espiritual, já desencarnado, com Nicodemos, o grande doutor da lei, aquele que teve o diálogo memorável a respeito de reencarnação, né, que vai perguntar para Jesus como é que faz para entrar no reino dos céus. Jesus fala que tem que nascer de novo, e ele, mas como assim um homem velho entrar no ventre de sua mãe? Jesus fala que é necessário nascer da água e do espírito, ou seja, espírito, água, matéria. É necessário vincular espírito com a matéria, reencarnando, renascendo, para que de renascimento em renascimento
a gente vai evoluindo, vai aprendendo inclusive com sofrimento, inclusive com a dor, inclusive com pandemia, e desencarna melhor, reencarna um pouquinho melhor, e desencarna, assim vai. Então, aqui agora a gente vai ter um diálogo diferente. Eu vou ler alguns trechos, praticamente todos, mas eu vou fazendo de maneira pausada para não ficar cansativo para vocês. Eu sei, né, eu também assisto palestra, e quando o palestrante emenda ler ali 3 páginas uma vez, só Jesus na causa, né? Aí é Deus tem que estar no controle, porque é difícil. Uma leitura muito grande, assim, muito longa, a gente, na live, fica até mais fácil para dormir, né, gente? Então eu vou fazendo leituras e vou dando pausas para a gente até explicando também. Então aqui Humberto Campos vai dizer, e Nicodemos, o grande Nicodemos, é bom lembrar, fariseu, doutor da lei, dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. Então, é Nicodemos contando aqui, acredito que para o irmão X, Humberto Campos, que visitava ali a galera lá no mundo espiritual também e pegava esses relatos. Depois da aparição do Senhor, aos 500 da Galileia, certo dia, ao entardecer, detive-me, o Nicodemos, à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse as dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira, ele se perguntando, de que maneira conciliar o bem e o mal? Vejamos como essas reflexões de Nicodemos são atuais. Olha, o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, porque a gente às vezes separa uma da outra, né? Acha que a justiça não tem que ter misericórdia. A gente percebe que até na justiça terrena, em muitos casos, há elementos de misericórdia envolvidos. Mas quando se trata de Deus, a gente pensa que tem que ser uma justiça implacável para com os outros. Quando é com a gente quer que Deus seja só misericórdia, nada de justiça, né? E aqui a grande dúvida de Nicodemos era isso. Como conciliar justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão? Do tipo, como é que eu vou falar? Olha, você é responsável por isso, mas eu te perdoo mesmo assim. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado estava ele perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que, de súbito, o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Então já pensou, gente? Imagine vocês. Eu não gosto nem de pensar. Estou fazendo uma prece, preocupado com a pandemia, preocupado com os absurdos que a gente vê, escuta, né? Com tantas coisas assim que a gente fala, será que a gente está em 2021 ou está na Idade Média, né? Porque tem hora que eu tenho dúvida. Eu vi até uma brincadeira esses dias, que a sensação é que a gente está na Idade Média com internet. Eu não sei o que vocês acham, mas tem hora que falo, meu Deus, será que é 2021 ou regredimos alguns séculos aí com internet e com tecnologia? Então, imagina, aí a gente faz uma prece para tentar entender tudo isso e aparece Jesus. Putz, né? Não era para você vir, era só um pensamento retórico, mestre, né? Mas aqui ele apareceu para Nicodemos. E Nicodemos vai dizer, prostrei-me na areia e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve, a cabeça fatigada, e inquiriu. Veja uma pergunta de Jesus. Nicodemos, que pretendes de mim? Já pensou, Mauro? Jesus chegar para você e falar, Mauro, que pretendes de mim? Chegar para a Elsa, chegar para o Alex. Bom, não chega para minha esposa, não, senão ela vai falar, não tem como o senhor levar o William embora daqui, né? Mas o que ele ia falar?
Lembrando, Nicodemos era um doutor da lei, um fariseu, conhecia as escrituras sagradas como poucos. O Mauro falou que desencarnaria na hora. É uma boa saída, né? Puxa, desencarnei de emoção, então me livrei de ter que colocar aquilo que eu penso para fora, né? Daí ele vai dizer, Senhor, expliquei. É o Nicodemos falando. Tenho pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. E aí ele vai fazer a pergunta. Essa pergunta aqui eu achei fantástica, né? Por que te banqueteaste? Uma palavra difícil, vamos falar jantaste, né? Por que você foi jantar, se alimentar? Por que te banqueteaste com pecadores? E tanta vez te referiste, quase rudemente, ele foi bem discreto, né? O quase rudemente, aos fariseus, leais seguidores de Moisés. Olha, Nicodemos defendendo a classe, né? Nicodemos com consciência de classe. Falou, poxa vida, né? O senhor foi jantar, almoçar, fazer piquenique ali com a galera que não é, né, não tem bons comportamentos, mas nós, os fariseus, seguidores de Moisés, o senhor nos tratou quase rudemente. Eu fico pensando aqui que ele foi bem econômico. Porque Jesus, quando se dirigia aos fariseus, não era nada econômico, não. E o pessoal às vezes fica assim, mas a gente tem que tomar cuidado, não sei o quê, tal. Beleza, a gente tem que tomar cuidado, até porque Jesus tinha uma autoridade moral que a gente não tem. Mas Jesus, vamos usar um termo moderno e jovial. Eu não sou tão jovem assim, mas vamos lá. Jesus não passava pano para algumas coisas. Por exemplo, ele chegava diante dos fariseus que conheciam realmente. Caiu um mosquito na minha água, mas tá bom. Se não matar, engorda, né? Eu espero que eu não tenha sentado em lugar que tenha coronavírus antes. Mas assim, Jesus, diante dos fariseus, que os fariseus, eles conheciam as escrituras sagradas, eles conheciam os ensinamentos de Moisés, mas não praticavam. Já viram aquela expressão assim? Faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Nasceu daí, né? Pelo menos eu acho que foi. Eu ouvi tanto falar disso que... Por quê? Porque eles eram ótimos para falar. Eu acho que os palestrantes todos eram fariseus antes da outra encarnação. Mas para fazer era uma negação. Ou seja, eram hipócritas. E hipócrita todo mundo é mais ou menos. Não tem como. Aqui, minha assistência trocou. Até fazer propaganda aqui então. Café com Espiritismo, a caneca, interessados em falar com a gente. Então, hipócritas todos somos, mais ou menos. Bom, pessoal, se tiver mais alguém travando, me fala, porque a Nanita falou aqui. Então, mas vamos esperar ver se tem mais alguém ou se é só alguma coisa na dela, porque realmente a internet em Uberlândia está um pouco complicada. Então, Jesus, diante destes, que muito conheciam e pouco ou nada faziam, ele virava para eles e falava, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Já pensou? Aí se a gente falar um negócio desse hoje, puxa vida, vamos, calma aí. Mas Jesus falava. Mas a autoridade moral de Jesus não se compara com a nossa, né, gente? Não precisa nem falar isso. Então, aí o Nicodemos, que era fariseu, talvez tenha sentido as dores dos colegas, né? Puxa vida, Jesus falou raça de víboras para os meus amigos. E aí, no mesmo dia, ele vai lá e janta na casa de um homem de má vida. Que absurdo, né? Eu acho que se Jesus encarnasse hoje, não seria muito diferente, não. E aí, vamos ver mais aqui, ó. Ele fala assim agora. Acaso
Estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Olha aqui, acaso estão certas as pessoas de vida impura? Quer dizer, estes outros que você se reuniu para jantar com eles estão certos, tendo a vida impura, e nós, os fariseus, estamos errados, sendo fiéis à lei? Aí Jesus respondeu com inflexão, de brandura inesquecível: nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Todas as vezes que eu olho para essas afirmações de Jesus, de que ele veio para os doentes, para os enfermos e não para os sãos, meus amigos, me perdoem. Aí eu entendo um pouquinho mais por que o Brasil, por exemplo, tem a maior nação de espíritas e a maior nação de católicos do mundo. A maior quantidade de católicos no mesmo país, em termos numéricos, está no Brasil. Bom, acabou de sair um censo aí que diminuiu, então talvez essa informação, e agora eu falo sério, talvez ela não seja mais verdadeira. Eu não quero aqui divulgar fake news, pelo amor de Deus, que fake news está matando o Brasil e brasileiros, com a irresponsabilidade de fake news que a gente achou que era coisa, né? Não sei o quê, e a gente vê na pandemia fake news matando. Mas essa aqui é uma informação que até pouco tempo, e talvez continue, é o país com mais cristãos, com mais católicos e com mais espíritas. Então a gente percebe que o evangelho vem justamente para aqueles que mais precisam. Claro que daria para fazer uma palestra sobre o papel, talvez, do Brasil de divulgação do espiritismo, de divulgação do evangelho à luz da doutrina espírita. Tudo bem. Mas essa frase aqui é interessante. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Jesus falando para Nicodemos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve, conclui Jesus, o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Olha que forte isso. De que adianta eu pegar? A gente fala tesouro enterrado, a gente não faz ideia do que é isso. Né? As pessoas antigamente viajavam mar adentro, no meio da mata, no meio da selva, mergulhavam, tudo mais, em busca de tesouro. Então era um esforço enorme para ter alguma coisa de valor. Agora, de que vale um tesouro enterrado? Ou um livro? De que vale o livro dos Espíritos? De que vale o Evangelho? No deserto, isolado, sem ninguém acessar? Então, essas coisas, elas vêm, o tesouro tem que dar utilidade a ele, o livro ele tem que ser lido. Aí você não pode dar spoiler não, viu, Elcio? Você está com o livro na mão aí. Mas eu até quero voltar na frase anterior, quando fala princípios de santidade. Essa pessoa que principia, que inicia a ideia, opa, eu preciso virar um santo. Aí tudo bem, né? A gente quer virar um santo, mas que santo que vai detestar os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes. Não tem jeito. Messias, prosseguiu Nicodemos, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Aí Nicodemos agora pensou, puxa, agora eu pego Jesus, né? Já que ele falou aqui de felizes, infelizes, então, por que que você sentou para jantar com Zaqueu, mas não foi nos lares pobres que circundam a moradia? Aí Jesus responde, estive com a multidão
desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, então esse aqui ele responde a parte final da pergunta. Relativamente a Zaqueu, ele é um rico que desejava instruir-se. Então, peraí, poxa, agora só porque é rico e quer instruir, não pode. Você está excluído. O evangelho é só para quem é pobre. Não, se a pessoa é rico, mas está querendo se instruir, por que não? A pergunta da Elsa aí, sim, irmão X, né? Legal. Mas é bom sempre dizer que, né, por conta da polêmica lá do processo, é Humberto de Campos. Então, Zaqueu queria instruir-se. E furtar a lição, ou seja, não lhe dar a lição, àqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros, é o mesmo... Avaros, eu sempre confundo como é que fala isso. É o mesmo que recusar remédio ao doente. Poxa, então Zaqueu estava doente e ele quer se instruir, por que não oferecer-lhe instrução? É jantar na sua casa. Jesus precisava, né, se alimentar também, então fazia parte. Os seus discípulos também precisavam se alimentar, então era um detalhe, mas o ponto principal ali era a instrução que ele daria para Zaqueu naquela noite. Aqui, essa parte aqui é bonita. Vamos lá, Elcio, você que está com o livro anotando aí, ó, e acompanhando a leitura. E a gente percebe aqui, Nicodemos o tempo todo querendo pegar Jesus, né? O tempo todo querendo falar, agora eu pego, agora ele não vai ter escapatória. Aí ele vai para as meretrizes. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Essa resposta aqui, meu Deus. Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Quando eu li isso aqui, mineiramente falando, não sei se tem muita gente de Minas aqui, a gente usa muito aqui a expressão nu. Quando você fica muito impactado com alguma coisa e fala assim, nu. É eu, quando eu li isso aqui. Falei, meu Deus. Porque Jesus, ele vem ampliar a reflexão, porque a gente condena a meretriz, a prostituta, mas esquece dos que a prostituem. A gente condena a mulher que faz o aborto e esquece do homem que a abandona, do homem que a incentiva a fazer o aborto, do homem que a... Enfim. Então, Jesus, ele amplia a questão para que o nosso olhar não se fixe só em uma coisa, e nesse caso aqui, só nas mulheres. Que durante boa parte da história da humanidade foi questionada, inclusive, se mulher tinha ou não alma. Então, aqui Jesus, isso aqui é um... Me perdoe, meus amigos, é um tapa na cara da sociedade. Um tapa, né, discreto de Jesus, que eu não daria um tapa na nossa cara. Mas é para a gente refletir muito nisso. E aí ele vai continuar. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Bem lembrado, Elcio, eu vou até fixar seu comentário aqui, dessa questão de que irmão X é realmente o Humberto de Campos. Então, só para ficar mais fixado ainda, para quem chegou depois aí também, ficar por dentro. Aqui agora ele vai questionar Pedro, né? Poxa, mas você foi
colocar aqui no papel de condutor dos discípulos, quem nunca leu, meus amigos, o livro Paulo e Estevão, vai perceber como Pedro era grande, né? Como Pedro foi importante ali naqueles primeiros anos de cristianismo, ali na Casa do Caminho, acolhendo os enfermos, acolhendo os famintos, explanando o evangelho. Então, a figura de Pedro, ela é central, né? O livro é Paulo e Estevão, mas Pedro tem um papel ali importantíssimo. E aqui, então, é o questionamento. E você vai dar o papel de líder, vamos assim chamar, justamente para quem te negou 3 vezes? Paulo Estevão é maravilhoso. Gente, eu vou fazer propaganda de um outro livro aqui agora, e quem não leu vai ficar curioso. É claro que é numa época diferente. Esse aqui vai passar no final do século III, início do século IV, antes do primeiro concílio, se não me engano, é o concílio de Niceia, que acontece em 325, e o livro acaba praticamente ali, né, nas portas desse concílio. A Esquina de Pedra, eu vou falar para vocês aqui agora, talvez uma percepção pessoal. O Paulo Estevão é diferente porque ali são figuras que nós conhecemos. Então você vê o próprio Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, enfim, tantos e tantos outros. Barnabé. Esquina de Pedra não tem esses personagens que nós conhecemos, mas, por exemplo, aqui tem estudos a respeito disso, né, na internet, aí, estudos confiáveis, apontam, né, que o próprio Emmanuel aparece nesse livro aqui como um dos que participaram dele, ali encarnado, Arnaldo Rocha, o próprio autor, Wallace Leal Rodrigues. É um livro maravilhoso, é difícil comparar, mas eu coloco pessoalmente, em termos de importância pessoal, eu equiparo os dois. Pode parecer um exagero, mas depois quem for ler... E o final desse livro, que eu não vou contar, é um final que eu nunca imaginei e que sempre que eu conto, me dá vontade de voltar e ler. É surpreendente. Enfim, vou parar de falar, porque senão eu empolgo. Então, voltando para Simão Pedro. Agora eu vou dar uma dica. É um livro, no começo, muito denso. Ele vai avançando muito devagar. Então, é necessário uma persistência, sobretudo até a página 100. Ele vai montando a história toda, e é um livro que aconteceu, é um romance histórico, né? Ele vai montando a história, e a partir da página 100 é que a coisa engrena. Então, teve amigos meus que pararam de ler antes da página 100. Mas eu brinco. Persista até o final e será salvo. O nome, eu vou colocar aqui na tela aqui, ó. Por isso que é bom estar consistente. Vocês viram aí, né? O Mauro é meu assistente. Então, o que Jesus fala sobre Pedro, né? Você não tinha um melhorzinho para escolher, não, né? Se o Nicodemos morasse aqui em Minas, a gente fala assim, tinha que ser logo ele, você não tinha um melhorzinho para escolher? E aí Jesus fala assim, é exatamente por isso. Olha para vocês verem. Jesus escolhe Simão Pedro justamente por conta da negação. Eu falo Jesus, tem hora que ele também surpreende, né? Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Leon Denis fala em uma de suas obras que é só quem passa pelo sofrimento para saber de fato o que é sentir aquela dor. Por exemplo, depressão. É só quem passa pela depressão, quem luta, né, com ela, contra ela, não sei qual é a expressão correta, que vai entender o que é. Quem nunca passou, hoje melhorou muito. Hoje existe um respeito muito maior. Hoje não se discrimina tanto os depressivos, os deprimidos, melhor dizendo. Mas eu me recordo de ler e ouvir pessoas, depressão é falta de capinar um terreno,
Depressão é falta da pessoa criar vergonha na cara, aí fica com esse negócio de depressão. Já vi muito isso. Então, às vezes é preciso passar pela experiência para ver que não é falta de capinar um terreno, nem falta de vergonha na cara. É uma doença. Então, aqui Jesus fala, né? Ele vai dar valor, ele será fiel. E aí continua. Mestre, já estamos encaminhando para o final, pessoal. Não desistam. E vou fazer aqui uma propagandinha também. Essa palestra, assim que acabar aqui, eu vou baixá-la, recortá-la e jogar no meu canal do YouTube. Então, lá no meu canal, eu sempre tiro também a introdução, a parte ali dos cumprimentos e tudo mais, tiro o final, fica só o miolo. Então, essa e outras palestras, todas que eu fiz na pandemia, estão lá. Então, fica o convite para quem não conhece, conhecer lá, não só as palestras, mas estudos, reflexões curtas, café com espiritismo e muito mais. Cine Bate-Papo Espírita. Continuação aqui. Mestre, e os ladrões do último dia? Ah, meu Deus, não dá para o senhor que podia escolher tanta coisa, não tinha como escolher desencarnar, pelo menos entre duas pessoas boas, que, né, estavam ali sendo condenados injustamente, como você, mas tinha que ser entre dois ladrões. Vou colocar um comentário aqui. Gente, eu não estou colocando todos os comentários, porque senão eu fico perdido aqui entre coloca comentário e lê e comenta. Então, estou colocando alguns aqui, meio aleatório, vocês me perdoem por isso. Aí ele pergunta, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste imolar entre dois malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Bom, aqui é necessário fazer uma pequena explicação. Há quem diga, de acordo com as traduções, que Jesus não prometera que ele estaria, um dos ladrões, com ele no paraíso naquele dia. Alguns falam que a vírgula está colocada no lugar errado, apesar que o idioma que foi escrito não se usa vírgula, ponto, não tem vogal, é tudo emendado. Enfim, é uma loucura essa questão de tradução. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, se a tradução fala que entraria, se não entraria. Sabe por que eu não vou entrar nesse detalhe? Porque a resposta de Jesus me agrada e ela me basta. E vocês vão perceber. Porque eu já me fiz esse questionamento. Fala, mas Jesus, como é que você promete um negócio para o cara lá? Então, vamos ver a resposta dele. Como podes julgar, olha, como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? É o primeiro ponto. Mas como é que a gente vai julgar? É mais ou menos a gente visitar um presídio e sair julgando histórias que nós não conhecemos. Histórias, às vezes, a gente vai entender, tá? Puxa vida, talvez se eu tivesse a situação dele, eu teria feito pior. Não acoberta os que praticam o mal. Reforçando, Jesus não acoberta os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto ter alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Não sei se vocês entenderam a gravidade disso. É preciso saber até que ponto ter alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Ou seja, ele não nega que existiu a falta. Mas ele fala assim, quanto essa pessoa resistiu para não cometer a falta? Não, na primeira oportunidade que surgiu, ela foi lá e cometeu a falta. É um ponto. Não, essa pessoa resistiu demais. De repente, ela não... Enfim, não quero aqui justificar mais nada, mas isso é uma análise que vários estudiosos apontam. De repente, essa pessoa se viu numa situação de loucura. Ela está ficando louca, desesperada por conta de não ter o que comer e fez alguma coisa, enfim. E aí? Como é que eu vou julgar uma situação dessa?
Repito, não estou relativizando roubo, nada. Mas é só para a gente não colocar tudo no mesmo pacote, sabe? E realmente há situações que a gente precisa pensar um pouco mais. Agora vejam isso. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio. Famintos. Que a gente não sabe, eu não sei. Nunca passei fome na vida. Eu não sei o que um faminto é capaz de fazer. E a gente joga a culpa só neles, às vezes, né? Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio. E há, vejam essa expressão, empreiteiros da fome, que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio. E há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Sem comentários, né? Com referência ao amigo que prometia a entrada imediata na vida superior, olha, vai falar agora da promessa que ele fez. É verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Eu não tinha pensado nisso, né? Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Tá vendo? Entrou? Entrou. Mas para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. É quase o papel que os nossos presídios deveriam exercer, de reeducar o indivíduo, de ajudá-lo a vencer todos os seus conflitos, as suas dificuldades, ensinar-lhe uma profissão, passo para estudar, ler bons livros, ter dignidade, mas a nossa sociedade pensa que se cometeu crime, ele não pode ser nem bem tratado. Porque a gente já encara isso como uma forma de privilegiar quem comete crime. E eu acho que está mais do que provado que maltratar presidiário não o reeduca. Mas, às vezes, o faz com que saia de lá com mais ódio. Claro, o problema no sistema prisional brasileiro ele é imenso. Não é uma abordagem tão simples de ser feito. Mas de uma coisa eu tenho certeza: maltratar criminoso não tem resolvido. É só olhar. Se resolvesse, o número de criminosos e de presidiários no Brasil diminuiria. E nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, não me falha a memória, a segunda, com mais de 700 mil presos. Quase todos vivendo em condições desumanas. Se isso melhorasse o indivíduo, todos sairiam de lá, reerguidos, reeducados e homens agora dispostos a colaborar com a sociedade. Não é o que acontece na grande maioria dos casos. Pelo contrário, às vezes saem de lá piores e os presídios que melhoram, que demonstram na prática, isso é estudo, estatística, os maiores índices de recuperação são aqueles que têm melhor tratamento lá dentro. Depois, quem pesquisa batendo no Google, tem muitas pesquisas aí que apontam, e isso eu acho que é uma coisa para a gente pensar e refletir muito. Então, Senhor, insisti, Nicodemos dizendo, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Aqui agora é uma ideia interessante, falando assim, mas tá vendo que ele vai avançando. Ele vai avançando no tempo e tal, né? Ele vai para a negação, depois vai para a crucificação entre os ladrões, e por fim pelo perdão, vai para o perdão
ofertado àqueles que o crucificaram. Mas por que você fez isso? Eu acho que quando ele coloca aqui, né, dependurado na cruz do martírio, assim, eu vou te lembrar desse detalhe que talvez você esqueceu, que você foi crucificado, dependurado na cruz lá, né? Vejam a resposta de Jesus. Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei, algemado à cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci, tão só, que eles não sabiam o que estavam fazendo. E, por isso mesmo, se revelavam dignos da maior compaixão. Bom, é a famosa ignorância, né? Ignoravam o que faziam. Eu fico pensando nessa turma depois que desencarnou, que tomou consciência, fala, puxa vida, né? Eu vou agora, ao invés do nu, vai ser o nossa senhora, não é possível que fizemos isso com o governador do planeta, né? É um negócio, assim, puxa vida, tive a chance de... Vejam o papel do posicionamento das pessoas. Eu tive a chance de me posicionar contra aquela injustiça, mas me calei. Não, isso aí não é comigo. Deixa eu ficar aqui, na minha, na boa, não quero problema. Ou daqueles que estiveram ao lado dos que pediram para crucificá-lo. Puxa vida, falei para crucificar logo Jesus. Pensa, e não é que Jesus vai punir, não. Agora Jesus vai me castigar. Gente, me perdoe, eu vou fazer aqui um parênteses. Nós estamos vendo um movimento na internet de pessoas achando que Jesus foi responsável por agravar ou por trazer o vírus, porque uma escola de samba, fazendo ali uma encenação da luta do bem contra o mal, aí eles recortam uma parte da apresentação em que a figura representando o diabo, né, mete o garfo lá em Jesus, e aí eles pegam essa parte da apresentação e depois mostram o sambódromo vazio e colocam assim, estão vendo, né, quem que manda, quem que vence, como se Jesus, vejam a loucura, tivesse ficado com raiva dessa apresentação da escola de samba e agora mandado o vírus para não ter carnaval em 2021. Me perdoe o parênteses que eu faço aqui, mas é um assunto religioso. É falando do mestre, do guia, do modelo, daquele que no alto da cruz manda perdoar aqueles que faziam aquilo, porque não sabiam o que faziam, e a gente agora acha, e quando eu falo a gente, é claro que eu não, acredito que vocês também não, mas religiosos acham que esse que perdoou na cruz ia ficar triste com uma escola de samba. Vamos lá, né? Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel. As lágrimas me subiram. Agora já é Nicodemos, no fim desse diálogo, ele dizendo, ante as palavras do Senhor, as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que o ouvíramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, uma vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar palavra. Bom, assim eu encerro o capítulo e, com este capítulo, Irmão X encerra o livro, repito, para quem chegou depois,
Estante da Vida, psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito Irmão X. Meus amigos, é um capítulo maravilhoso, né, que eu fiz aqui algumas reflexões com vocês, mas eu convido aqueles que tiverem um livro, quem não tiver pesquisa na internet, que vale a pena, não só essa lição, mas várias outras, e peguem essa depois, deem uma lida com calma, reflitam aquela parte ali de Jesus falando sobre a meretriz, e depois sobre... Eu me emocionei mais com essas duas, sabe? Não que as outras não merecessem também a nossa atenção, mas eu estou falando por mim. A fala de Jesus em relação a ele ter convivido e defendido as meretrizes, assim como ter estado entre dois ladrões e prometido para um deles estar no mundo maior, essas duas mexeram muito. Eu acho que elas merecem assim, um pouco mais de reflexão, sabe? Então é o convite que eu faço. É uma reflexão, é um capítulo, né, que vem falar de alguma coisa que aconteceu já há quase 2000 anos, mas eu acho que ela vem falar de muita coisa que acontece hoje. Jesus, se a gente for parar para perceber aqui, é alguém que encarnou entre nós e esteve muito conectado com o alto, é claro, um espírito puro, não tem como desconectar do plano superior, mas é alguém que teve um olhar especial aqui, sabe? Porque a gente, às vezes, quer virar anjo e esquece que tem que ser um humano melhor. Na internet circula uma frase assim, de que a pandemia afeta as pessoas que têm baixa imunidade. Isso é uma questão científica, eu não quero entrar nesse mérito. Mas, no outro ponto de vista, acho que essa pandemia revelou, né, qual que é o nosso nível, não qual é a nossa imunidade, mas qual é a nossa humanidade. Então é necessário a gente ter consciência de que, puxa, antes de eu ser anjo, eu preciso ser um humano, na expressão maior que a palavra traz, né, de humanizar as relações, de olhar para os outros com um pouco mais de compaixão. Jesus foi duro com os fariseus. Eu falei isso no começo e repito. Com os que... Enfim, os fariseus eram religiosos. Então, assim, hoje a gente às vezes fica um pouco confuso enfim, é necessário a gente refletir muito. Porque não é a religião que vai garantir que eu sou uma pessoa boa ou que eu sou uma pessoa ruim, mas é como eu me comporto naquela religião. Não basta a gente se esconder atrás de um rótulo, de um título, de um diploma, de uma profissão, para se dizer se eu não sou uma pessoa boa, se eu sou um cidadão bom, se eu sou um cidadão ruim, como é que é o meu coração. Não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, é necessário fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, se fizer a vontade do Pai, sendo espírita, católico, evangélico, umbandista, candomblessista e ateu, o que vale é o que a gente faz. E a reflexão de Jesus aqui é que, às vezes, os pecadores são capazes ali de nos trazer profundas reflexões e a gente precisa olhar para eles, porque tem muitos considerados pessoas de má vida, mas que estão, às vezes, na nossa frente. Jesus esteve com muitos que os fariseus jamais estariam. E a gente olha e fala assim, aí, quem estava certo, quem estava errado? E se me permitem, quando eu preparava esse tema, eu me lembrei muito de uma figura que tem sido muito divulgada recentemente, que é o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti tem feito um trabalho maravilhoso, tem estado ao lado do que ele mesmo chama ali, dos fracos, dos oprimidos, dos excluídos, dos moradores de rua, da população LGBTQI+. Enfim, ele tem olhado para aqueles que muitas vezes são invisíveis na sociedade. E eu acho, opinião pessoal, que o Padre Júlio ele deve nos inspirar. Não que a gente deva, como é que eu vou dizer, se contentar com o fato de existir pobres moradores de ruas e pessoas oprimidas na sociedade. A nossa luta maior deve ser para que a sociedade não tenha ninguém morando na rua, ninguém passando fome, ninguém passando frio,
ninguém precisando de campanha para comprar remédio, para comprar algum tipo de atendimento, não. Deveríamos viver numa sociedade em que todos teríamos um bem-estar social. Mas já que isso ainda não aconteceu, já que a miséria, a fome, o abandono, a opressão é uma realidade na nossa sociedade, é necessário que a gente faça um pouco, pelo menos. Se cada um fizer um pouco, eu tenho certeza que no final das contas muito será feito. Então, essa é a mensagem que eu deixo para o final. Jesus não recusaria, né, estar com as pessoas que o Padre Júlio, não apenas agora, mas há muitos anos está. Então, que as ações dele, inclusive, alguém lembrou aqui agora, né, de picareta, quebrando pedras colocadas sobre os viadutos para não deixar ninguém dormir naqueles lugares. Aquelas pedras ali foi assim, o ápice, né, de uma loucura que eu falei, puxa vida, não é nenhum favor, caridade, deixar alguém morar debaixo de um viaduto, mas nem isso. A pessoa já não tem casa, já não tem uma propriedade, já não consegue pagar um aluguel, nem morar debaixo de um viaduto ela pode mais, que é uma propriedade pública, inclusive, o viaduto é público. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar, e já que eu falei do Padre Júlio, que ele tenha bastante força, vida longa, para que ele continue inspirando a todos nós, católicos, espíritas, ateus, evangélicos, umbandistas, porque a pessoa que ela lida com humanidade transcende a questão religiosa e encanta e inspira a todos nós. Meus amigos, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o Mauro pelo convite, a todos aqui pela companhia, pela participação. Eu vi que o chat ficou bem movimentado aqui. Peço perdão por não ter lido todos e não ter fixado todos aqui em cima, porque senão eu ia ficar um pouco confuso aqui com as reflexões, mas, né, espero que a lição de Irmão X, que eu fui apenas o intérprete aqui, possa ter ajudado, não apenas a mim, mas também a vocês. Fiquem com Deus, como eu tenho dito quase sempre nas minhas palestras. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, sai de máscara, se proteja, proteja os outros. A pandemia é uma coisa séria, é uma coisa grave, e a atitude de se proteger e proteger os outros é uma atitude cristã, de quem ama a si e de quem ama os outros. Fiquem todos com Deus.